Beleza. Bom, então vou começar já, para a gente começar certinho no horário. Primeiro agradecer a todo mundo que está na live, que está entrando aí enquanto o pessoal entra. E me apresentar, eu sou a Carol, sou do Grêmio, e em nome do Grêmio eu queria agradecer primeiro as convidadas, então as meninas elas pelas desafio o Girl Up, e queria agradecer as nossas convidadas e um pouquinho sobre o coletivo dela. Ok, obrigada, Carol. É uma honra estar aqui hoje, é um prazer imenso. Esse vai ser o nosso primeiro evento do Girl Up em parceria com a PoliUSP. Meu nome é Helena e eu estou aqui representando o Girl Up, que é um movimento global pela igualdade de gênero. Eu sou cofundadora do coletivo Girl Up SP, segue a gente em @girlup.sp. E a gente trouxe aqui duas convidadas maravilhosas que já fizeram trabalhos incríveis com o Girl Up, a Marina e a Vivi. Eu vou pedir agora para a Beatriz para ela se apresentar, que ela vai ser a nossa mediadora e apresentar nossas convidadas. Bia? Boa noite, gente. Eu sou a Beatriz, faço parte do Elas pelas Exatas, um grupo que tenta incentivar meninas a entrarem na área de STEM, então ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E hoje eu vou ser a mediadora da roda. É uma honra estar virtualmente com vocês e ter esse espaço para a gente conversar um pouco. E, bom, hoje falaremos sobre a violência, o contexto dela dentro da quarentena e também os seus recortes. A ideia é que, ao final da live, nós sabemos reconhecer situações em que ela ocorre, o contexto, como combater e alguns de seus recortes, reconhecendo sempre que a violência também ocorre em determinadas situações. Agradecemos desde já a presença das convidadas, mais uma vez. Sabemos que vai ser um momento de muito aprendizado, então é uma honra muito grande estar aqui e ainda ter a honra de falar um pouco com vocês, conversar, interagir. E agora partindo para as apresentações, né? Bom, a Viviana Santiago é gerente de gênero e incidência política e ativista pelos direitos dos jovens. Aí eu queria pedir para a Vivi se apresentar agora um pouquinho para a gente. Oi, minha gente, boa noite. Muito massa estar aqui com vocês, né? Como eu sempre digo, eu gosto muito que seja dito meu nome, meu sobrenome, nem que seja só a primeira vez, depois pode me chamar de Vivi, porque as pessoas, elas costumam, né, chamar as pessoas negras, as mulheres negras em especial, o seu nome e seu sobrenome, e aí o racismo bota na gente o nome que quer. Então, eu sou Viviana Santiago, mas eu gosto muito que me chamam de Vivi, e gosto mais ainda quando me chamam só de Vi, né? Eu trabalho na PLAN, que é uma organização internacional, que atua na promoção de direitos de crianças e adolescentes e de meninas, né? O nosso propósito é que nós lutamos por um mundo justo, que promova o direito das crianças e igualdade para as meninas. Eu faço parte do movimento de mulheres negras, sou feminista, né? Eu sou colunista no portal Lunetas, eu gosto de gente, gosto de falar com gente, gosto de me dar com gente, como a gente diz lá em Recife, né? E eu tenho um senso profundo de inconformação, né? E isso sempre esteve comigo a minha vida inteira, né? Essa sensação de que tem algumas coisas fora do lugar e para algumas pessoas está mais fora do lugar ainda e faz com que essas pessoas tenham vidas muito mais difíceis. E no meu trabalho, né, eu coordeno uma rede que se chama Rede Meninas Igualdade de Gênero, né? Essa é uma rede composta hoje por cerca de 30 organizações em território nacional, mas que criou um movimento que se chama Quarentena Sim, Violência Não. E esse movimento hoje tem mais ou menos 130 organizações em todo o Brasil participando, né? É um movimento que a gente posiciona dentro desse contexto que a gente vive, que é o contexto da pandemia, né? Todos os impactos da pandemia na vida de meninas, mulheres e crianças e adolescentes no geral. E a gente fala, né, da necessária medida de isolamento social para que a gente consiga conter o avanço do coronavírus, mas a gente quer proteção em relação ao coronavírus e não está expostas a outras formas, a outras violências, né? E a quarentena, a medida de isolamento em si, quando ela é tomada sem levar em conta os vários contextos, né, que nos atravessam, ela pode, sim, potencializar o risco de violência contra a mulher, contra crianças e adolescentes, violências outras que a gente vai conversar aqui no decorrer do nosso papo, que eu chamaria atenção para a exploração sexual, para a violência doméstica e para o trabalho infantil, e a violência sexual, né? Então, para mim vai ser muito massa poder estar aqui conversando com vocês e sabendo que eu estou aqui e trago muitas e muitos comigo, né? Eu sou uma feminista negra interseccional e é desse lugar que eu vou falar para vocês. Eu sou de Recife, mas o meu sotaque vocês já tinham adivinhado, né?
Obrigada, Viviana. Bom, agora a Marina, ela, nossa outra convidada, ela é advogada e conselheira estadual e presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Ela trabalha há 13 anos com mulheres e LGBTs, então é uma honra também estar com você. Eu queria pedir para você se apresentar para a gente. Boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando. Eu sou a Marina Ganzaroli, mas pode me chamar de Ganza. Eu sou advogada, sou uma mulher branca, cis, lésbica e feminista interseccional também, buscando, né, constantemente aí, a responsabilização e a desconstrução enquanto antirracista, né? Acho que esse é algo que a gente tem que falar sobre neste momento, né? Na verdade, a gente tem que ouvir, e a gente não tem que falar sobre racismo, a gente tem que falar sobre os privilégios da branquitude, né? Então, só vou colocar meu lugar de fala, né? Porque eu acho que é muito importante a gente se colocar no lugar de privilégio nesse momento, né? E reconhecer esses privilégios, né? Todos os dias. E enquanto advogada, desde a faculdade, eu me envolvi com os movimentos, os coletivos de mulheres e feministas na faculdade. Eu sou uma das fundadoras do coletivo feminista Dandara. Foi o primeiro coletivo feminista de uma faculdade de direito no Brasil, na São Francisco, da Universidade de São Paulo, em 2007. Ele existe até hoje. E no mestrado, no doutorado, continuei estudando relações de gênero e violência, atendo voluntariamente vítimas e sobreviventes de violência baseada no gênero desde a faculdade, né? Tudo isso começou auxiliando colegas que tinham sofrido violências como estupros em festas universitárias, né? E aí, liga para as meninas do Dandara, liga para a Ganda, fala com ela, o que a gente faz, né? Então, foi um trabalho que me procurou, né? Não fui eu que o procurei, né? Infelizmente, a violência é algo que está patente na vida das mulheres. Então, faço esse trabalho já há 13 anos e continuo fazendo esse trabalho por meio da Defende, da Rede Feminista de Juristas, da qual eu sou uma das fundadoras, que é uma organização que trabalha com o enfrentamento da violência baseada no gênero, advocacy, litigância estratégica, nesse sentido, né, de enfrentamento da violência e também da busca pela equidade, né, étnico-racial, de gênero, em relação a pessoas LGBTs. Eu estou presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, agora, onde eu também sou conselheira titular. Eu sou conselheira mais jovem e única lésbica assumida do estado, que tem 400 mil advogados, 320 mil ativos, são mais de 245 subseções espalhadas pelas cidades do interior do estado de São Paulo e pelo litoral. E é isso, faço mais um monte de coisa, mas enfim, não vem o caso, acho que essas são as principais. Muito incrível sua atuação e engajamento, construção dos coletivos, etc. Assim como a Viviana trouxe a história dela, são histórias muito inspiradoras, né? Para quem vê de fora, com certeza, acho que inspiração representa muito, assim, minha visão, né? E das meninas também estão aqui, de vocês. Bom, agora dando início à nossa conversa, a gente queria conversar um pouco o que pode ser entendido como violência, né? Então, o que ela é, como ela acontece? Porque a gente fala muito de violência, a gente vê muito de violência, mas, de fato, o que pode ser entendido como isso? Aí vocês podem escolher, assim, quem vai falar. As duas falam, fiquem à vontade. A ideia é ser todas se sintam livres para falar. Então... Massa. Eu acho que é um processo que a gente vive numa sociedade muito brutalizada, né? Eu gosto muito de trazer isso para frente. E a minha provocação, quando eu penso em violência, é que a gente tem sido cada vez mais e mais tolerante à violência, né? Porque a gente não consegue reconhecer estándares mínimos de humanidade para algumas pessoas. E isso faz com que a gente, cotidianamente, né, estabeleça que para algumas pessoas tudo bem, né? Então, violência, eu costumo pensar que é um conceito muito, na prática, muito elástico, né? Porque depende de com quem, né? Depende de quem foi que sofreu. Também depende de quem foi que praticou, né? Porque quando o Miguel caiu do 9º andar,
né, não foi violência, foi acidente, né? Se a gente revertesse, né, os papéis, se a gente pensasse numa trabalhadora negra que tivesse saído e deixado o filho de uma patroa, sinhá, branca, né, e tivesse caído dali de cima, seria acidente? Essa vida teria custado só 20 mil reais? Então, com isso começa minha provocação. Quando a gente pensa, né, em algumas questões, por exemplo, eu sou de Recife, eu moro aqui em São Paulo, mas tanto lá quanto cá, é muito comum nas periferias você ver pessoas andando de bicicleta. E as pessoas andam muito de bicicleta, não é porque é saudável, nem é porque elas decidiram deixar os carros em casa ou vender o carro porque elas querem andar de bicicleta. Elas andam de bicicleta porque R$13,75, que é quanto custa a passagem mais barata em Recife, e 5 e tanto, que é quanto custa um bilhete de metrô aqui em São Paulo, R$4,75, R$4,80, é caro demais para essas pessoas. Elas não têm R$4,80 todo dia para pagar um metrô. E aí, quando essas pessoas elas são atropeladas, a gente nunca ouve falar, né? E a gente tem um trânsito, um tráfego que ele é brutal com ciclistas, né? Assim como ele é brutal com motociclistas, né? E a gente não ouve falar dessas mortes, né? Ou são mortes que são contadas porque elas incomodaram, né, pessoas. Mas quando morre um ativista do movimento de ciclismo, né, que a gente consiga ter ciclovias, a gente tem uma comoção que vai parar até no outro país. Foi violência. Então, a violência, ela traz a compreensão de violência, ela passa também por uma compreensão daquilo que para a gente é humano, daquilo que para a gente merece viver, né? E, portanto, para mim, ela está muito vinculada na perspectiva do que se entende, né, antigamente, né, por teorias eugenistas, né, de purificação de raça e de superioridade de raças, que elas são atualizadas, né, na perspectiva de necropolítica, né, que é aquilo que a gente vai ver no artigo Limembe, que são pessoas que merecem viver e pessoas que podem ser deixadas morrer, ou pessoas que devem ser mortas, que é aquilo que a gente vê aqui no Brasil. Então, a violência que a gente vê, né, não é necessariamente a violência que os governantes veem. Não tem um meme, né, que eu acho muito engraçado sempre, que é assim: quando eu falo que estou estudando, o que minha mãe pensa, o que meu namorado pensa, o que minha irmã pensa, com a violência é a mesma coisa. Quando eu falo sobre violência, o que o governante pensa? O que uma pessoa branca pensa? O que uma pessoa negra pensa? E aí, para mim, pensar a violência requer, antes de tudo, a gente pensar o que é a humanidade, o que é o direito a viver sem violência, porque aí a gente vai ver como que a gente é elástico, né, nesse conceito. Eu faço das minhas as palavras da Viviana. Acho que é isso, né? A violência, até onde vai o meu direito e começa o do outro, né? Então, as violências, né? Quando a gente fala de violência, às vezes a gente pensa só na violência física, né? Na violência, na violência explícita, como uma facada, um homicídio, né? Um soco, um pontapé, mas existem muitas camadas, né, de violência. A violência moral, a violência psicológica, a violência por omissão, né, o silenciamento, a invisibilização, a violência sexual, então o constrangimento, né? Então, todas essas formas de violência, né, elas necessariamente são atravessadas por diversos marcadores que atingem as pessoas de diferentes formas, né? Ser mulher, ser menina, ser menino, ser lésbica, ser heterossexual, ser negra, ser branca, diferencia completamente, né, a experiência que essa pessoa vive. O acesso que ela tem a direitos, o acesso que ela tem à justiça. Então, a gente não pode dizer, né, que ser menina é uma experiência universal. Existem diferentes meninas, né? Existem meninas que estão no campo, que estão na cidade, meninas indígenas, meninas negras, meninas brancas, meninas que têm recursos, né, financeiros para ter uma educação particular, meninas que não, meninas com deficiência. Então, todos esses recortes, eles
eles também perpassam as experiências de violência, né? E as violências, muitas vezes, né? Acho que é algo que a gente, todos nós, enquanto pessoas brancas, né? Que me ouvem, que estão aqui, temos que buscar cada vez mais o nosso letramento, né, racial, e algo que eu tenho ouvido muito minhas colegas negras falarem ao longo dessas semanas são as microviolências, que na verdade não são micro, né, porque quando alguém erra o seu nome, ou quando alguém não endossa o seu trabalho, não te dá a devida deferência como deu a uma pessoa branca, isso não é exatamente uma microviolência, isso é uma violência gigantesca, né? E essas microviolências vão se acumulando e vão criando feridas muito grandes. E veja, não é algo que que é um pontapé, que é um soco, mas é uma violência muito, muito, muito grave e muito profunda, né? Então, acho que é isso, né? A gente tem que sempre ponderar que, pela experiência de viver enquanto mulher, enquanto homem, enquanto menina, enquanto menino, atravessam vários marcadores que mudam completamente a nossa percepção do que é violência e do que é humano, né? Como a Vivi falou. Uma coisa que eu sempre gosto de pensar é que a gente tem uma tendência a confundir as coisas, né? Que tá tudo muito junto, tá tudo misturado, mas não é tudo a mesma coisa. E com isso, nessa de misturar as coisas e fazer algumas confusões, a gente vai deixando de endereçar algumas coisas necessárias. Porque, veja, Mari e eu, nós somos mulheres, né? E alguém poderia presumir que por ela ser uma mulher branca, por ser advogada, né, ela não sofre violências, ela pode estar isenta de sofrer uma violência contra a mulher, por exemplo, né, da violência doméstica. Mas a violência contra a mulher, ela não está baseada na raça, ela está baseada no gênero, né? Então é uma violência que pode acontecer com ela e pode acontecer comigo, né? Porque ambas somos mulheres. Agora, quando além do gênero a gente tem uma compreensão de que uma mulher vale menos do que outra, porque uma é de uma raça inferior à outra, aí já é o racismo, né, que faz com que a violência doméstica seja pior. Mas a gente não pode cair em algumas armadilhas que, às vezes, a sociedade vai tentando simplificar as coisas, como aquela que diz que não importa, a gente não precisa discutir porque somos todos humanos, né, e aí eu tenho que fazer igual a Revolução do Bicho, né, somos todos iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros, né. Então, para que a gente não simplifique demais as coisas, de dizer, não, mas aquela mulher ali mega rica, mega milionária, uma mulher daquela, gente, nunca vai sofrer violência na vida. Ela é uma Kardashian, ela é uma de Orleans e Bragança. Gente, uma pessoa muito rica, a única violência que ela não sofre, com certeza absoluta, é a violência econômica, né? Porque riqueza tem a ver com violência econômica. Quem não tem riqueza numa sociedade capitalista, tem um risco de sofrer uma violência econômica. Agora, se ela é mulher, ela pode sofrer a violência de gênero, se ela é negra, o racismo continua sendo operado. Então, a gente tem que aprender a olhar as coisas com mais profundidade, no miudinho, entender a raiz da violência, para que a gente possa entender qual é o vetor. Porque senão a gente fica confundindo e querendo medir banana com laranja, querendo comparar banana com laranja, e essa conta não vai fechar nunca, né? Perceber que sim, a interseccionalidade existe, mas cada coisa tem seu nome. E é porque os nomes são diferentes que as experiências elas podem ser completamente diferentes. É por isso que a gente não costuma dizer assim, é uma questão social, né? Porque não é a mesma coisa ser branco na favela e ser preto na favela, como não é a mesma coisa ser menina na favela. Eu vou dar um exemplo e eu juro que eu me calo depois disso. Não é a mesma coisa ser uma menina pobre na pandemia e ser um menino pobre na pandemia, né? E eu vou dizer uma coisa, que meninas cis e que estão menstruando nesse momento, né? Elas precisam de absorventes. Já era difícil comprar antes, imagina agora. Um menino cis, ele não vai estar menstruando na pandemia. Então, uma coisa que custa R$ 2,50 como um absorvente pode estar fazendo um impacto muito, 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 muito grande na vida de meninas cis que menstruam e de meninos cis que estão menstruando agora, porque é a condição da menstruação. Então, acho que a gente precisa pensar nessa especificidade, como ela piora, mas chamar a especificidade pelo nome, porque se a gente der um nome errado à doença, a gente vai usar o remédio errado para curar, né? Não, com certeza. Eu acho que vocês trouxeram tópicos muito interessantes da conversa. Sempre falar da perspectiva
da sua perspectiva, entender qual é o seu espaço de fala, qual é o seu espaço de ouvir, escutar o outro que está falando, que está trazendo a narrativa, está trazendo a perspectiva dela. E uma coisa que vocês comentaram que também a gente queria discutir um pouco mais é a questão dos tipos de violência, né? Porque, por exemplo, a questão da violência física é aquela que a gente vê, mas a violência moral, a violência patrimonial, ninguém vê, mas ela também existe, ela é muito recorrente. Então, os tipos de violência que às vezes a gente nem imagina. Eu mesma, quando estava estudando para essa live e, enfim, por eu me interessar pelo assunto, eu lembro a primeira vez assim, que eu vi sobre violência patrimonial e eu falei, caramba, é verdade, é um tipo de violência, sabe? Porque não é aquela que a gente enxerga claramente, então muitas vezes a gente não fica claro. Mas a ideia era discutir agora um pouquinho também essa questão dos tipos de violência. Eu acho que uma coisa muito potente também para a gente pensar quando a gente pensa por que é que tem algumas violências que a gente conhece tanto, de nome e sobrenome, e tem umas que a gente desconhece, não é que elas não têm um nome, é que elas são chamadas de outra coisa, né? Então, olha só, a gente fala muitas vezes, como tu disseste, né, que tu não reconhecias a violência patrimonial, nem sabia o nome, nem reconhecia que era violência. Mas não é porque ela não tivesse aparecido para ti, é porque ela tem outro nome, é ciúme, é que ele gosta muito de você, é que ele não deixa, ele vigia teu celular, ele guarda teu celular, ele esconde teu celular, porque ele te ama demais, né? É romântico, né? É cuidado, é zelo. Então, a gente também precisa estar muito atenta aos outros nomes, né? Que esse romantismo tóxico, né? Que a sociedade patriarcal dá a comportamentos violentos, que aí a gente entra nesse primeiro nível, né? Então, eu tenho um especial apreço por falar da violência patrimonial, porque ela impacta demais a vida das mulheres e ela dificilmente ela é reconhecida, porque ela entra nesse espaço. E tem um estudo muito bacana do Promundo que fala sobre isso, né? De que adolescentes, né, em relações de namoro, reproduzem os mesmos padrões de violência que impactam a vida de mulheres adultas, né, quando elas estão nos relacionamentos, ou seja, meninas reproduzindo aquilo que as mulheres vivenciam e meninos reproduzindo os que os homens. A gente está surpresa? Não, porque as meninas e os meninos são as mulheres e os homens no começo das suas vidas. E a gente se informa, a gente recebe informação. Então, o estudo ele mostra assim, como os meninos controlam o celular das meninas, tem a senha do celular, tem gente que acha tão bonito. Tem um negócio que uma vez eu escutei uma pessoa dizendo assim, Facebook é de graça, faça cada um seu perfil. Porque tem um negócio de ter um perfil só para os dois no Facebook, e as pessoas não entendem que isso é violência. É o WhatsApp, que eu leio tua mensagem, ou seja, a gente vai perdendo, o outro vai invadindo um espaço que é nosso, e a gente vai achando que é cuidado, que é bonito, né? Tinha um programa que passava propaganda na televisão, que a mulher estava perguntando por que ele não tinha postado a foto dela no Insta, se é porque ela era gordinha, aí faz uma conta para os dois no Insta. A solução podia ser. Mas por que a gente tem que ceder do nosso privado? Mas isso é controle. O controle sobre o outro, né? O acesso, mas piora, né? São mulheres que trabalharam a vida inteira e não têm sua própria conta no banco, a conta é conjunta com o companheiro, e aí quando elas se separam, a primeira coisa que ele faz é cortar o cartão dela, né? São mulheres que trabalham, recebem salário, o companheiro administra o salário dela, são aquelas mulheres mais pobres que o companheiro fica com o cartão do Bolsa Família, é aquela mulher que trabalha na informalidade, né? E as mulheres negras são a maioria das trabalhadoras informais, e quando chega todo dia, o companheiro pergunta, é só isso? Aí toma. É também rasgar os documentos para impedir você de sair, de prestar uma queixa, rasga o seu documento, esconde o seu documento. Então, a violência patrimonial, ela é muito mais presente no nosso cotidiano e prende muito mais a gente em relações tóxicas do que a gente pensa, né? E ela afeta tanto as mulheres mais empobrecidas, quanto as mulheres que estão vivendo economicamente num momento muito confortável, só que ela dificilmente é percebida como violência. E aí as outras, Mari, eu deixo contigo. Eu ia dar um outro, só para complementar, acho que não tem, né, perfeito, acho que é isso, a violência patrimonial são violências que é isso, né, elas sempre existiram, e a gente dá outros nomes, né, tem muito isso na violência sexual também, né, roubou um beijo, mas como assim roubou um beijo? Não existe beijo roubado, se você pegou uma pessoa e forçou um beijo, né? Isso é
um estupro, uma importunação sexual, né? Isso é uma violação do corpo de outra pessoa, né? Você não pode beijar uma pessoa sem as duas quererem se beijar, né? Não tem um consentimento se o beijo é roubado, né? Então a gente vai dando outros nomes, né, que vão tirando o foco e desviando o olhar daquilo que de fato é, né? Então, é um carinho, é um elogio. Não é um elogio. E se fosse um elogio, a pessoa não teria ficado constrangida, a pessoa não teria saído daquela situação se sentindo péssima, se sentindo mal, né? Com o seu estado mental abalado, né? Se sentindo violentada, mas não sabendo precisamente de onde veio aquela violência. É só uma piada. Poxa, mas é uma piada? Ela está chorando? É uma piada? Que piada é essa? Né? Que causa tamanha dor no outro, na outra, né? Então, assim, a violência patrimonial ela é super invisibilizada. Acho que é um tema super importante e essas violências, né? Elas acontecem em todas as classes sociais. A diferença é que o impacto dela, mulheres pretas, periféricas, sobre LGBTs, sobre a travesti que está em situação de prostituição, são muito piores, né? Mas os exemplos de violência patrimonial, quando eu estou tentando explicar, eu sempre gosto de dar um exemplo num caso. Todos os exemplos que eu dou são sempre exemplos reais, né? Porque, enfim, estou fazendo atendimento há 13 anos de vítimas, eu, infelizmente, já tenho muitos exemplos de todos os tipos de violência. Era uma advogada, né? Então era um casal de pessoas cis, brancas, privilegiadas economicamente, e ele queimou um pé do sapato, todos os pares de sapato que ela tinha. Imagina que ela era uma advogada, tá toda montada no jurídico, então ela tinha muitos sapatos, aqueles sapatos caríssimos, e ele queimou um só. Então, assim, tanto o recado, você não vai a nenhum lugar, né? Não vou deixar você ir a nenhum outro lugar sozinha, né? Você não tem o direito de ir e vir, o seu corpo me pertence, né? Porque, afinal de contas, o sapato é o que a gente usa para sair de casa, né? Ou para trabalhar, para se movimentar no espaço público. E ele deixa que é para causar dor mesmo de, olha, para você lembrar do sapato que você tinha e você não tem mais, olha aqui, né? De afligir mesmo no bolso e no apego afetivo com aquele objeto material. Né? Então, e um outro exemplo que é isso, são tantas camadas de violência econômica, né? Eu lembro de um caso de uma mulher, essa era uma mulher cis, negra, sem privilégios econômicos, e na região em que ela morava, que era uma região periférica, o companheiro dela era o único que tinha um cartão de crédito. E tanto as amigas dela, quanto vizinhos, eles usavam o cartão de crédito do companheiro dela emprestado para fazer compras online, né, para comprar ali uma televisão nova, num Pernambucanas online, um Americanas online, alguma coisa assim, que é mais barato do que na loja física. E aí, ao invés... porque a pessoa não tinha cartão de crédito, que né, não tem nem por que ter um cartão de crédito vivendo ali no mês a mês com um salário mínimo, né? Então ele tinha um cartão de crédito, as pessoas usavam o cartão de crédito dele e iam pagando para ele. Então essa relação econômica com ela e com as amigas dela e com a rede social dela era uma forma de intimidá-la a denunciar. Porque ela falava, nossa, mas eu vou largar e ele vai ser preso, eu vou largar ele, e aí como é que vai fazer com as minhas amigas que devem dinheiro para ele? Então, além da violência direta patrimonial, também todas essas formas de violência que não tem muito, né, que a gente não consegue nomear tão bem, são formas de intimidação e de coação dessa mulher. Né? Então, controlar a senha, controlar o Facebook, controlar a roupa, o cabelo, a maquiagem, o esmalte, né? Disfarçado de amor, de carinho, de cuidado, né? São coisas que invisibilizam essas violências
que são formas de intimidação e ameaça, e que vão acabando com o psicológico dessa mulher, né? Tanto que a gente vê as consequências da violência, né? Depois, né? O desgaste, o estresse, os sintomas de estresse pós-traumático, né? Abuso de drogas e álcool, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, crise de choro, insônia ou sono excessivo, né? Problemas de distúrbios alimentares, automutilação. Assim, a gente costuma, inclusive, falar que pessoas LGBTs, né, muitas pessoas LGBTs, o índice de suicídio, né, no período agora de pandemia aumentou muito, e a gente costuma dizer que não são suicídios, são pessoas que são suicidadas pela violência de uma sociedade que não as inclui, que não as ouve, que não as recebe ou que as trata como não humanos, né? Exato. E uma coisa que eu sempre penso é como que a gente tem dificuldade de fato entender o tanto de desigualdade que tem no nosso país, né? Quando a gente fala assim, olha, eu queria falar para vocês o que é a fome, né? Mas eu queria que as pessoas entendessem a fome como Carolina de Jesus coloca no quarto de despejo, né? Porque a gente fala assim, ai meu Deus, eu estou morrendo de fome porque passou 10 minutos da hora do jantar, ou porque eu jantei e não comi o bastante. Poucas pessoas das que dizem eu estou morrendo de fome sabem de fato o que é fome, né? Poucas pessoas dessas que a gente conhece, né? Mas milhões e milhões de pessoas no Brasil que vivem com muito pouco ou quase nada, elas de fato têm fome. E como que esse período da pandemia, né, que impacta diretamente a primeira camada impactada pela pandemia são as trabalhadoras e trabalhadores informais, e aí as mulheres, como maioria das trabalhadoras informais, as mulheres negras, como maioria, é a primeira camada impactada porque a gente tira, né, todo esse processo de circulação de pessoas, que é exatamente o que mobiliza principalmente o trabalho informal, principalmente trabalho informal de comércio, de compra, de venda. E aí, cara, né, o tanto de pessoas que agora, né, tentaram acessar, né, a transferência de renda do governo, pessoas que perderam, né, tem companheiros e companheiras do movimento Periferia Sem Corona, falam assim, olha, tem criança que já vai completar sei quantas semanas que está comendo só arroz, porque é só o que tem. A diferença é se bota sal e se não bota sal, porque o sal também está acabando, né? E essas pessoas estão hoje com fome. Eu penso muito nas companheiras profissionais do sexo, né? Penso muito nas companheiras travestis profissionais do sexo, e eu penso uma coisa básica que todo mundo falava no começo da pandemia, que, gente, a gente tem que ter EPI, gente, a gente tem que ter EPI. Mas tu sabe, né, que EPI de quem trabalha com sexo é camisinha. Se você dificulta o acesso aos postos de saúde, se você diminui a circulação nos metrôs, tem certeza que essas pessoas elas estão assistidas naquilo que elas precisam? Como é que elas vão sobreviver se a atividade delas depende um tanto quanto da circulação, depende desse uso de preservativos e outros métodos, e nada disso tem. Mas aí a gente colocou o nome de profissionais do sexo lá na lista de trabalhadoras e trabalhadores priorizadas para receber, né? Como a gente também não colocou artistas, né? A galera que vive dignamente como músicas e músicos, né? Hoje está passando fome, então tem muitos níveis e camadas de violência e de exclusão, né? E eu acho que a gente precisa trazer muito isso para frente, né? Para a gente perceber que a violência, mais uma vez, como dissemos no começo, ela não afeta todas as pessoas da mesma forma, porque nem todas as pessoas são pessoas com quem vale a pena se importar, né? E pensar nessa forma, né, de dizer assim, se você não consegue visibilizar todas essas pessoas, você não faz política pública que alcance essas pessoas, então as respostas, elas não chegam para as pessoas. E pensar muito nessa dimensão de violência psicológica que não está só dentro dos relacionamentos, assim, entre um homem e uma mulher, né? Ela vai fazer parte, estruturar boa parte da violência moral, por exemplo, que acontece nas relações de trabalho, né? Você ouvir constantemente que você é burra, você ouvir constantemente que você é incompetente, que se não fosse eu quem te queria, mas patrões também fazem isso com os empregados na violência moral, né? De dizer, eu não sei quem teria te contratado, né? Eu não sei quem te contratou, né? Uma pessoa tão burra. O que é que isso faz com a gente? Isso faz com que o nosso autoconceito passe a ser permeado por essas falsas verdades. Daqui a pouco eu penso que é isso mesmo. No caso das mulheres nos relacionamentos, eu sou burra, eu sou feia, ninguém me queria, né? Se eu terminar isso aqui eu não consigo outro, então isso aqui tá péssimo. Tá horrível, mas o que vai ser de mim se eu terminar?
Porque eu sou burra, não vou me empregar. Eu sou feia, ninguém vai me querer, só ele me quis. Então, olha como isso aí não gera uma camada de aprisionamento muito maior. Mesma coisa, pessoas que sofrem violência moral, né, no trabalho, que ela não deixa de ser também uma violência psicológica, porque ela vai trabalhando exatamente na perspectiva de diminuir a autoestima do trabalhador e da trabalhadora, né? É muito comum acontecer com o estagiário completamente invisibilizado, estagiárias e estagiários, meninas e meninos, né, que trabalham, e aí é o tontinho, é aquela pessoa que é tontinha de tudo, é aquela pessoa que não sabe de nada, e você escuta isso todo dia, brincadeiras, piadas, isso é violência moral. Eu tenho muita instiga, sabe, Mari, de fazer um movimento um estagiário, pegar um bocado de estagiário, fazer uma pesquisa foda e depois botar para torar, tá ligado? Dizer assim, a gente vai processar todos esses que contrataram esses meninos e meninas na condição de estagiário, que não é estagiário, geralmente é mão de obra precarizada, porque não tem supervisão, é só para fazer o trabalho que ninguém quer e ainda submete a um intenso processo de violência moral. Esse é o sonho da minha vida, assim. Se eu não fizer isso, eu não terei vivido essa vida não valeu a pena. Nossa, assim, não, que você comentou essa questão das... Não é só a violência no relacionamento, eu acho que, pelo menos no meu contexto, a violência nas universidades, né? Já foi comentado um pouco a questão das festas, etc. Essas violências que aparecem, a gente muitas vezes não dá nome, não dá atenção, e não são menos importantes. A gente não pode nunca também hierarquizar as violências, nem é papel de ninguém, mas os pontos que vocês trouxeram, assim, são essenciais. Agora... Eu esqueci de falar no começo, perdão, gente, para o pessoal que está assistindo, que no chat da live vai ter um formulário para dúvidas no final. Eu tinha esquecido de falar isso, então peço desculpas. Mas, seguindo agora para a questão dos recortes, a gente queria conversar um pouco da questão da quarentena, né, que vocês acabaram já comentando um pouco. Mas o que esse isolamento social significa para a questão da violência, né? Porque é você estar mais perto do seu agressor, é você estar mais sozinha, sozinho, enfim. Então, se já tem algum dado, alguma análise dessa questão da quarentena relacionando à violência. Aí, fiquem à vontade, quem quiser responder, falar um pouquinho dessa questão da quarentena. Vai lá, Mari, eu gosto muito de ver os dados, eu gosto muito de saber dos dados. Essa questão mais quantitativa. Bom, aqui em São Paulo, a gente teve um aumento dos pedidos de medida protetiva, um aumento considerável aí dos pedidos de medida protetiva. É importante lembrar que, assim, não é por causa da pandemia que a violência doméstica aumenta, né? O motivo da violência doméstica não é a pandemia, o motivo da violência doméstica é o machismo, a desigualdade de poder entre homens e mulheres na nossa sociedade. Mas a oportunidade, né, os crimes sexuais, hoje o lugar mais perigoso para uma mulher, para uma menina, é dentro do próprio lar, né? Tanto para ser estuprada, quanto para ser assassinada, quanto para apanhar. Né? Isso é diferente quando a gente fala dos meninos, né? Eles morrem no espaço público, se ele for um menino negro, ele morre pela letalidade do Estado. Mas quando a gente está falando de mulheres, né, de violência, política de segurança pública, com a sua especificidade de gênero, o ambiente doméstico e o agressor, né, a gente sabe onde é o ambiente do crime, né, do delito, né, né, da violência, e a gente sabe também qual é o perfil desse autor de violência, desse criminoso, desse agressor. Esse agressor é um conhecido dessa vítima. Então, ele é um companheiro, um ex-companheiro, um pai, um padrasto, um irmão, um neto, um avô, um tio, um cunhado, um sogro, né? E aí, assim, lembrando também que essas violências, elas também podem acontecer e acontecem em lares homoafetivos, né? A gente, né, também tem situações de violência doméstica entre duas mulheres, entre dois homens, né? Infelizmente, como a Vivi disse, esses recortes eles passam, né? E cada um na sua especificidade. Então, a gente teve um aumento de medida protetiva, a gente teve uma queda da notificação de estupro no estado de São Paulo, o que era esperado, porque o sistema de saúde está sendo menos utilizado, né, para outras coisas que não o Covid-19. Né? Então, essa mulher que provavelmente procuraria um serviço de saúde, um pronto-socorro, um Pérola Byton, para tomar
um coquetel antirretroviral, tomar a pílula do dia seguinte, né, o contraceptivo de emergência depois dessa violência sexual, não está indo para o hospital. Então, os dados no SINAM, que é o Sistema Nacional de Dados de Violência, né, que o sistema de saúde tem que sempre preencher quando ele atende uma situação de estupro, e os da Secretaria Pública que caíram. O boletim de ocorrência está sendo possível eletronicamente agora para a violência doméstica, mas não está para a violência sexual. Podemos afirmar que a violência sexual diminuiu na pandemia? Não, não podemos. Diminuíram as notificações, né? As notificações. Agora, a violência sexual, com certeza, aumentou, porque você tem um aumento da oportunidade do local, né, de estar no local onde ela acontece, né, que é o ambiente doméstico. Então, a violência doméstica fora do contexto de pandemia, quando que ela acontece? Ela acontece no momento em que a família, né, troca e se relaciona, que é no final de semana, que é no horário noturno, né? Então, no contexto de pandemia, a gente teve um aumento também do feminicídio. Semana passada, mesmo 2 semanas atrás, teve um caso que a gente estava acompanhando, e ele a enforcou, né, aqui na capital. Então, assim, os feminicídios aumentaram, né, as notificações de estupro diminuíram, os pedidos de medida protetiva também aumentaram. Os dados dos outros países que né, já passaram por esse momento mais grave da curva da pandemia, todos demonstram o aumento da violência, demonstram também o aumento vertiginoso dos divórcios, né, que é algo que a gente já está percebendo também, né, que estão aumentando. E aí tem um dado interessante, que na verdade, assim, é péssimo, né, interessante para a gente observar como as relações elas vão se dando, né, num contexto em que a gente passa a se relacionar mais digitalmente. Porque a violência ela se dá institucionalmente, ela se dá estruturalmente, mas ela se dá nas nossas condutas, né, pessoalmente. E se as pessoas estão se relacionando, né, mais online, as violências também estão acontecendo mais online. Então, por exemplo, a SaferNet registrou um aumento de 108% nas denúncias de pornografia infantil no período da pandemia, aqui no Brasil. A gente teve um aumento no primeiro quadrimestre de 1/3 da violência do assassinato de mulheres travestis, né, que mesmo em pandemia, como a Vivi muito bem disse, continuam trabalhando na rua, né, assim como mulheres cis também em situação de prostituição, né, assim como muitas outras mulheres, né, que estão nos serviços de saúde, que estão nas empresas de telemarketing, que estão no serviço doméstico, né, então acho que esses são os dados alguns dos dados que a gente tem por enquanto, que não são muito animadores, infelizmente. Uma coisa que eu sempre gosto de pensar e de provocar as pessoas a seguirem pensando é na dimensão do que Mário fez questão de explicitar, né? De dizer assim, olha, a gente não tem nada nascendo do chão da pandemia. Essas violências, elas já existiam, né? Mas quando a gente toma medidas, e aqui é onde eu faço a atenção, por que é tão importante a gente ter um enfoque interseccional em políticas públicas, né? Políticas públicas que considerem as perspectivas de gênero e diversidades, né? E gênero, raça, classe, orientação sexual, identidade de gênero e deficiência e tudo mais, etária, né? Porque quando a gente não considera isso, a gente toma uma medida só e espera que ela resolva a situação de todo mundo, que são pessoas diferentes. E aí, a primeira coisa que eu gosto de dizer é que essas violências já existiam. A segunda coisa é dizer que o problema nunca foi nem nunca será a quarentena e as medidas de isolamento social. O nosso problema hoje, né, é um vírus que a gente conhece muito pouco sobre ele, que tem dizimado pessoas, que a gente não tem conseguido, né, porque não tem dado tempo mesmo, a gente não tem tempo de vivência disso. Então, o problema não é a medida de isolamento. Olha só como a gente viu, como teve uma galera que é do lucro antes da vida, que destruiu fez ao contrário a mensagem, né? Ninguém culpa o coronavírus.
As pessoas estão culpando a medida que serve para conter o coronavírus. Então, a quarentena não é um problema, né? As medidas de isolamento social, elas não são a causa das questões econômicas, das perdas econômicas, do impacto econômico da pandemia. A pandemia é o problema, o vírus é o problema. E o segundo problema é que as medidas de isolamento social, sim, elas potencializam a violência porque elas são tomadas sem os devidos recortes necessários. Então, por exemplo, como a Mari falou, a gente tem uns sistemas que vão mapeando, né, as violências que acontecem. Quando a gente tem os dados, isso serve para a gente, inclusive, fazer coisas como, olha, aqui no território da Casinha Azul, é um território que tem muita violência contra a mulher. Aqui no território da Casinha Amarela é de onde mais vem notificação de violência contra a criança. No território da Casinha Verde é de onde mais vem violência contra as pessoas transgêneras. Considerando esses aspectos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer Patrulha Maria da Penha, onde tem, por exemplo, circular sempre aqui no território da Casinha Azul durante a quarentena, porque a gente precisa mandar uma mensagem muito clara, que essas mulheres elas vão estar isoladas socialmente, mas não abandonadas. No território da violência contra a criança, que tal se a gente mobiliza conselheiras e conselheiros tutelares para retomarem os contatos com aquelas famílias que já estão sob atenção, que já receberam um primeiro alerta do conselho sobre a possibilidade da criança sair para uma medida de proteção? Que tal aqui, onde a gente tem a violência contra a população transgênera, a gente aumentar, se é população em situação de trabalho sexual, vamos aumentar o policiamento, melhorar a iluminação, vamos garantir que essas trabalhadoras e trabalhadores continuem trabalhando. Se é uma perspectiva transfóbica, vamos mandar uma campanha aqui chapando que a gente está de olho nessas pessoas. Se essas medidas elas são tomadas previamente à quarentena, a gente teria com certeza um impacto muito menor desse isolamento, né? Porque a medida foi tomada, eu aprendi isso com vocês do Girl Up, a experiência da Europa, blá, 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 foi um spoiler, que a gente decidiu não levar em conta, mas a gente já teve esse spoiler. A gente já tinha experiência de Ásia, já tinha experiência de Europa, e mesmo assim, a gente tomou as medidas aqui, ipsis literis, né? Por quê? Porque assim como na Ásia, assim como na Europa, a vida das mulheres não tem valor, a vida das crianças não tem valor, a vida da população no trânsito não tem valor. E é por isso que a gente não aprimora a maneira como a quarentena ela é implementada no sentido de não impactar o aumento da violência, né? A gente não faz isso porque as pessoas que sofrem a violência, como a gente disse desde o começo, são pessoas que podem ser deixadas morrer, são pessoas que podem ser deixadas ser violentadas. Então, não é a quarentena que gera violência. O problema não é a quarentena que gera a crise econômica, o problema é um vírus mortal que faz a gente viver um apocalipse zumbi, que é piorado quando as medidas e políticas públicas são tomadas sem incorporar uma perspectiva de interseccionalidade, que nos faz perceber os diversos marcadores que nos atravessam e, portanto, nos colocam mais ou menos vulneráveis a determinadas situações. Não, com certeza. E uma coisa que você, Vivi, comentou foi a questão... Você, a Marina, desculpa, não tenho certeza, mas a questão da descredibilização da vítima, né? Então, a gente está falando de violência, tem essa questão da quarentena, mas e também aquilo de duvidar da vítima, duvidar daquilo que aconteceu. E queria pedir para vocês comentarem um pouco, né, também do quanto isso pode ser nocivo, justamente essa descredibilização. Ah, tá. Não, era a questão, principalmente, acho que a Marina que comentou essa, foi a questão das meninas, né? Então, estava falando de uma menor de idade, então a gente sabe que muitas vezes acontece, está mais relacionada à questão de um parente, uma pessoa muito próxima, como que a descredibilização da vítima acaba afetando nas denúncias e acaba afetando nessa coragem realmente de falar que aconteceu. Isso é a raiz da cultura do estupro, né? Quando a gente inverte, né, os papéis, né? Quando a vítima ela tem a culpa e a gente naturaliza a ação do culpado, né? Isso também é a raiz do que está por detrás da constituição dessa masculinidade hegemônica, né? Da gente pensar assim, quando acontece, por exemplo, um caso de violência sexual, qual a primeira pergunta? Mas foi de que horas? Mas ela estava vestida como? Né? E essas duas perguntas, ela estava onde? Foi de que horas e que roupa ela estava? Elas são perguntas que elas vão trazer para a gente, né? O que está dizendo é que aquele horário ela não devia estar na rua, a rua não é o lugar dela e vestida daquele jeito ela estava pedindo.
Então, ela vai colocar uma intenção. Eu tinha a intenção de que algo me acontecesse. E, por outro lado, ela vai naturalizar o comportamento do agressor, porque a gente tem uma perspectiva de construção de masculinidade, né? Que ela é a masculinidade monstro. Como ele é um monstro, né? Que ele é incontrolável, né? A gente socializa meninos para serem os monstros incontroláveis, que o desejo deles é tão incontrolável, que se você der um vacilo desse tamanho, fudeu, né? Você morreu completamente, porque você, né? Você provocou um animal incontrolável. E por que eu digo isso? Porque lá atrás, quando éramos meninas, eu há mais tempo do que todas vocês, né? Já tinha um negócio de justificar, né? O que é uma violência contra meninas, né? E de impor, né? Uma vivência de masculinidade monstro para meninos, que é a história velha, mais velha do que a fome do pode de shorts para a escola. Gente, eu acho que a minha bisavó ouviu essa história, essa polêmica. Toda escola tem uma polêmica, né? Que você não pode de shorts. O que essa polêmica significa? Por que ela não quer resolvida? Porque o problema dos shorts na escola não é um problema das meninas, é um problema dos meninos, que são seres incontroláveis, que ao olhar aquela perna de menina de fora, eles vão atacar. E a escola valida isso, quando ela proíbe as meninas de irem de short para a escola. Então, essa cultura de validar o comportamento animalesco como naturalizado e de culpar a vítima e de criar coisas como ela pediu, ela está dentro da perspectiva da cultura do estupro, né, que legitima o estupro, e ela é pior para as meninas e mulheres negras, porque elas vão ser entendidas desde a perspectiva da conquista, né, da escravidão, do tráfico como corpos sedutores, né, da cor do pecado, né, tem estudos eugenistas que vão falar que meninas negras nasciam sem ímen, e por isso meninas negras elas eram mais dadas, né, à luxúria, por isso, e aí a gente vai ter então o processo de encarceramento de vida, corpos, de controle do corpo e da sexualidade da mulher negra, né, e é pior ainda mais, né, para as meninas trans, né, que vão ser entendidas então, né, como nem meninas, como objetos, né, para o fetiche sexual. Então isso vai piorando e vai dizendo, mas você pediu, você já é menina, você é preto, você é trans, você queria. Eu tenho uma companheira no Maranhão que sofreu violência sexual, né, uma menina trans, né, e era isso que ela escutava de todo mundo, mas também, né, ela não queria não. E outra vez eu escutei de uma companheira da Bahia, né, que o filho de uma amiga dela havia sofrido violência sexual e foi o zelador, né, do condomínio quem o abusou, e a delegada perguntou assim, mas tem certeza que seu filho não é gay? E o que é que ela quer dizer com isso quando ela pergunta, mas tem certeza que seu filho não é gay? Ela quer dizer que se ele fosse gay, ele iria, né? E ela está dizendo, então, que meninos gays não podem ser estuprados, que é a mesma coisa de que profissionais do sexo não seriam estupradas, meninas que já não são mais virgens não podem ser estupradas, né? Desculpa, eu estava falando mutada. Essa questão da descredibilização, você com certeza trouxe muito bem. Essa questão também chamando atenção para a comunidade LGBT e também a questão das meninas negras. E aproveitando, falando agora, né, da comunidade LGBT no geral, seria interessante comentar justamente por que é interessante fazer esse recorte, né? Vocês já trouxeram alguns elementos, mas para ficar bem claro a importância desse recorte da comunidade LGBT. E qual é o cenário de violência para esses grupos, então, para ficar bem claro assim, qual seria esse cenário de violência. Hoje o quadro de violência contra a população LGBTQIA+, no Brasil, ele é desesperador. Nós somos o país do mundo que mais mata mulheres travestis. Somos o 5º país em feminicídio, né, e primeiro em transfeminicídio. Quando a gente fala do lesbocídio, né, do assassinato de mulheres lésbicas, de 2014 a 2017, ele aumentou 237%. E é importante aqui também fazer o recorte racial, porque, novamente, as maiores vítimas, né, 68%,
das vítimas de lesbocídio são mulheres lésbicas negras. Então, quando a gente fala, por exemplo, do caso da Luana Barbosa, aqui no estado de São Paulo, né, que até hoje segue sem solucionamento, né, a Luana era precisamente este corpo que é o alvo, né? Ela era uma mulher negra, uma mulher lésbica, né? A Neon Cunha, inclusive, sempre pontua que em um dado momento ela né, iniciou uma transição e queria ser um homem trans, mas não conseguiu, não deu conta, né, e voltou a se identificar como uma mulher lésbica, mas uma mulher lésbica masculinizada, né, negra, periférica, e que foi assassinada na frente do filho, pela polícia, na frente de todo mundo, na luz do dia, né, com diversas testemunhas que sistematicamente não foram depor, não participaram das audiências. E novamente, né, o que se desenha no caso da Luana é a impunidade desses agentes do Estado que a mataram. Né? Então, é importante também, dentro, né, do recorte LGBT, fazer uma diferenciação, porque a gente está no mês de junho, né, que é o mês do orgulho LGBT, o mês da parada, e a gente ouve muito a parada gay, o orgulho gay. Então, assim, o movimento LGBT, ele é GGGG, ele é cis, masculino e branco, e homossexual. Né? Então, as outras sexualidades também são super invisibilizadas, né? As mulheres são invisibilizadas, como são invisibilizadas na sociedade também, mas a bissexualidade, ontem foi Dia do Orgulho Assexual, que são outras, né, identidades sobre as quais a gente fala muito pouco, né? As pessoas intersexo representam um contingente de seres humanos que é maior do que a quantidade de pessoas ruivas no mundo, né? E a gente fala muito pouco sobre as pessoas intersexuais que representam 1,5% da população, né? Então, e aí, mas quem que está na ponta dessa violência, dessas estatísticas? Estão as mulheres travestis, pretas, periféricas, as mulheres lésbicas, os gays, pretos, periféricos. Né? Então, e dentro do movimento LGBT também, né, a gente é importante fazer esse recorte, porque do movimento LGBT ele não está livre do racismo, por exemplo, ou do machismo. Né? A gente vê muito os homens gays né, falando de forma pejorativa das mulheres, né, falando de forma pejorativa dos órgãos do órgão sexual vagina, né, excluindo a existência de homens trans gays, né, ou seja, homens gays que têm pênis, né, e não vagina, e fazem piadas sobre isso, né, ou a fetichização, a objetificação dos homens negros, né, dentro da comunidade gay masculina, né, nos aplicativos, ou nas redes de troca entre os homens gays. Né? Então, e aí, quando a gente olha para as estatísticas, né, a cada 22 horas no Brasil, uma pessoa LGBT é assassinada. Né? As travestis são as maiores vítimas. Como eu disse, nós somos o país que mais mata travestis e mulheres trans do mundo. A gente tem alguns dados que mostram coisas alarmantes em relação a jovens, né? Mas aí não são dados brasileiros, porque a gente não tem produção de dados sobre esse tipo de violência no Brasil oficialmente. Todos os dados que a gente tem são de organizações da sociedade civil. Mas a Universidade de Colômbia tem um estudo que demonstra que o jovem LGBT tem 5 vezes mais chance de cometer suicídio. Né? E, obviamente, quanto mais vulnerabilizada a situação daquele jovem, mais provável, né, o seu adoentamento mental.
Então, esse, assim, é um quadro bem en passant, mas o que eu diria que é mais preocupante de tudo isso é que a gente não tem hoje uma produção de dados que mostra para a gente, de forma minimamente confiável, ou com ciência baseada em evidências, as estatísticas de violência contra a população LGBTQIA+. Aqui no estado de São Paulo mesmo, a gente conseguiu incluir a caixinha orientação sexual no protocolo de boletim de ocorrência da Polícia Civil não faz nem 2 anos, né? E, infelizmente, os agentes de segurança utilizam muito pouco o recurso porque têm vergonha de perguntar ou acreditam que aquilo não tem a ver com o delito. Então, hoje, a questão da denúncia, nesses casos, acaba sendo incorporada como uma denúncia como as outras, né? Ainda é considerada dessa forma. Caminha muito porque a gente conversou antes, né? Essa questão do como é importante reconhecer cada tipo de violência e reconhecer cada recorte, porque justamente a gente agora está falando de uma situação que não tem dados do Brasil, né? Que sabemos que é um país que, como você mesmo citou, já traz tanta violência para essa população. E agora, caminhando para esse último tópico, que trata sobre como colocar na prática também o que a gente veio conversando, como que a gente reconhece, né, situações de violência no dia a dia? Como que a gente que está de fora, a gente reconhece? Ou muitas vezes também, porque para a pessoa que está de dentro a gente vai tratar só um pouquinho depois, mas como que a gente que está de fora pode atuar e também pode denunciar, ou quais são os mecanismos para isso? Sabe que cada vez mais eu tenho pensado nesse papel de observadoras e observadores, né? Que muitas vezes é nosso, né? Essa violência eu não sofro, sofre ela, sofre ele, né? Então eu observo. E da mesma forma como a gente pensa no processo do bullying, né? Que o que instrumentaliza o bullying é o espectador, porque o tesão da pessoa que pratica bullying é perceber a humilhação e e ver como isso, ele se vê refletido nos olhos de quem observa. É muito mais sobre ele ser observado fazendo do que ele praticar aquilo. O tesão, a satisfação tem muito a ver com isso, né? Dessa imagem social que ele constrói sobre ele, né? Por isso que é público, por isso que é tanto que ele faz, né? E um dos mais eficientes mecanismos de contenção do bullying é o trabalho com espectadores, né? Porque a gente tem a figura de quem pratica, de quem sofre e de quem observa. Quando você mobiliza quem observa para desmobilizar quem pratica, o bullying acaba, né? Então, a gente vem aquela pessoa que sempre faz aquela piada com aquele, o magricelo da turma, o neguinho da turma, a neguinha da turma, né? E aí isso é bullying? Mas é um bullying racista. Eu sempre tenho uma militância muito forte no processo de bullying, que a gente entenda que sim, porque a sistemática da violência é essa, é o bullying, mas o bullying tem nome, né? A gente não pode dizer só bullying, a gente tem que dizer que bullying é esse. É um bullying racista, é um bullying machista, é um bullying transfóbico, é um bullying homofóbico, lesbofóbico. Por quê? Pelo mesmo motivo que a gente vem falando o tempo inteiro. Se a gente não traz para o centro, para olhar com objetividade a causa, né, a gente não vai dar o encaminhamento certo. Então, quando essas pessoas que observam, ela desmobiliza quem pratica, que é tipo assim, meu irmão, nada a ver. Ou então, tipo assim, fala, cara, eu não sou tua plateia, estava acostumada a fazer isso e todo mundo aqui tá rindo. Não. Então, isso é o poder de desmobilizar. Trazendo para outras violências, isso mostra da gente do nosso poder de intervir, né? Todo mundo lembra daquele crime que aconteceu, né, em que a mulher tem 10 minutos de vídeo, 10 a 20 minutos de vídeo mostrando essa mulher sendo espancada, perseguida, gritando por socorro dentro de um prédio. A mulher sai do estacionamento até o apartamento e, por fim, é sacudida da varanda, né? E ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Aquela vida daquela mulher, todas aquelas pessoas que escutaram têm na mão o sangue, né? E a gente precisa entender nessa urgência mesmo, né? De que eu não posso, quando você vê uma situação de violência e você não faz nada, você é completamente parte dessa violência. Você não é só conivente, não. Você é parte, você faz com que essa violência possa acontecer. Porque quem a está praticando conta com o seu silêncio, conta com a sua não resposta. E isso para todas as violências, né? Eu sempre digo para as pessoas, quando você não concorda com o racismo, mas você não faz nada sobre isso, você é mecanismo de reprodução do racismo, porque não existe coluna do meio.
em se tratando de violência, não tem coluna no meio, não tem aquela pessoa que faz quem meio que, e quem tipo que e quem não. Não tem tipo que, não tem tipo, né? Então, o nosso papel de quando nós somos as pessoas que são espectadoras é intervir, é denunciar, respeitadas as condições de nossa segurança, porque a gente sabe que alguns contextos são muito complexos, mas tem muitas maneiras da gente intervir, né? Às vezes, olha, eu vivo aqui num contexto, cara, que eu não vou ligar para a polícia, não. Se eu ligar para a polícia, todo mundo sabe quem foi, e aí a casa vai cair para cima de mim. Então, você é aquela pessoa que você não dá moral, porque a gente não liga para a polícia, mas fica dando moral. Quando a pessoa vem falar, ontem quebrei minha mulher no cacete porque ela fez isso. Aí a gente dá moral. Ou a gente fala, tu soubesse que fulana foi quebrada no cacete ontem, não dê moral. Eu acho que o mínimo que você pode fazer, porque a gente também entende que a gente tem realidades muito complexas em relação à segurança pública no Brasil, né? Então, o fato de você não ser a pessoa que sofre a violência não significa que você está completamente isento de contexto de violência, mas tem sim, sempre tem a opção por a gente não dar moral para a violência. Não tenho, acho que eu vivi, disse tudo, é isso. Tinha uma campanha de enfrentamento à violência sexual que eu gostava muito, que falava de não desviar o olhar. Era exatamente isso, era uma campanha que eu achava muito, muito precisa, né? Porque, não sei se vocês lembram daquele episódio do Queer Museu, e aí que foram, né, fizeram manifestações para que não tivesse uma exposição no museu, etc., porque era abuso, não sei o quê. E, assim, se aquela mobilização acontecesse, toda vez que alguém vê uma menina de 14 anos subindo num caminhão na estrada, aí eu falaria, nossa, realmente essas pessoas estão interessadas em fazer o enfrentamento da violência sexual contra criança e adolescente no Brasil, né? Então, assim, não desviar o olhar, né? Buscar ver a humanidade que você vê naqueles que se parecem com você, nos que não se parecem, né, com você. A nós, pessoas brancas, aí aqui me dirijo apenas às pessoas brancas, a gente precisa, né, trabalhar no nosso letramento racial urgentemente, todos os dias, se auto-implicar nesse processo, né, de responsabilização individual, organizacional, estrutural, né, de manutenção dos privilégios de raça no nosso país. É urgente. Então, assim, olhar para o espelho todos os dias, né, tentar aprender um pouquinho todos os dias, né, não julgar o outro ou a outra. Poxa, por que ela fica com ele? Por que ela volta com ele? Ela gosta de apanhar, que burra, eu não acredito, né? Esteja sempre com os braços abertos para receber a sua vizinha, a sua colega, sejam quantas vezes ela bater na sua porta falando do boy lixo que está maltratando ela, que ela não quer se livrar dele, ela quer se livrar da violência, e ela vai demorar para perceber isso, e ela não vai contar para você se você continuar a julgando, né? Então, é isso. Acho que em relação à violência da população LGBT, eu acabei esquecendo de falar um pouco também do estupro corretivo, que é a violência sexual que é cometida contra mulheres lésbicas, contra pessoas LGBTs, né, que é uma violência sexual não só porque ela é mulher, mas também porque ela é lésbica, né? Então a ideia de ensinar, né, o comportamento que deveria ser considerado o padrão, né? Então, esse é um tipo de estupro que a gente teve tipificado desde 2018 agora, então a gente está começando a conseguir nomeá-lo, né, institucionalmente. Ele já tinha nome, mas a gente conseguiu finalmente dar nome a ele no código, enfim, no âmbito do direito, né? E estamos conseguindo um pouco falar mais sobre isso também. Mas é isso, gente, está sempre aberta a ouvir, disponível, nunca desistir dessa sua amiga que está sofrendo violência, quantas vezes ela pedir ajuda, né? Tá sempre disposta a escutar. E em relação aos nossos próprios privilégios, e aí principalmente aquele de raça, no momento que a gente, né, tem visto, né, tudo o que está acontecendo, que sempre aconteceu. Então, assim, estamos atrasados, muito atrasados, então vamos aí, todos nós juntos,
né, investir no nosso letramento racial, porque é urgente e necessário. E também você, homem, né, aprenda mais, né, estude mais, ouça mais mulheres pretas, mulheres periféricas, mulheres lésbicas, mulheres travestis. Você, pessoa cis, ouça mais pessoas trans, pessoas não binárias. Eu costumo sempre perguntar, poxa, quantas pessoas você conhece, né, que são trans, que frequentam a sua casa? Quantas travestis você já cumprimentou com um beijinho no rosto? Quantas pessoas negras vão jantar na sua residência, tomar um vinhozinho, né? Que agora na pandemia ninguém mais vai, mas, né, acho que né, quantas pessoas na sua relação pessoal você busca ouvir que são diferentes de você? Né? Então, assim, busque diversidade nas suas relações pessoais também, porque a gente precisa ouvir o outro, né, para conseguir humanizá-lo. Se a gente só ouve o que a gente vê na televisão, a gente não vai conseguir humanizar a pessoa que está do nosso lado. Então é isso, gente. E agora, falando da perspectiva, vocês comentaram já um pouquinho mais de quem está de dentro, né, da violência. Então, baseado na experiência de vocês, quais foram as maiores dificuldades e desafios da pessoa de reconhecer e de denunciar, assim, de ir atrás da denúncia Mas acho principalmente nessa questão do reconhecimento dessa que está passando por uma situação de violência. Eu sou uma pessoa que eu já sofri muitas violências nessa vida, né? Violência física, violência moral, violência psicológica, violência sexual, bullying. Tive uma infância e uma adolescência marcada por bullying, e todas elas fortemente atravessadas pelo racismo, né? E eu lembro que cada situação dessa de violência que me pegou, né, antes do meu processo de empoderamento enquanto mulher negra, eu via, e até depois, algumas que aconteceram depois, muito essa coisa da cultura da culpa da vítima, né? De você chegar um momento que você não aguenta mais falar e as pessoas perguntarem, mas será que foi assim? Mas o que foi que tu fizeste, né, que provocou isso? Eu lembro que houve uma época em que eu sofria muita violência, né, e eu falava com as pessoas, e chegou um momento que as pessoas falavam assim, mas essa pessoa nunca foi disso, a gente nunca escutou nada disso dessa pessoa, né? Como é que você está trazendo isso agora? E aí eu tinha tanta certeza que eu ia escutar isso, que mais uma vez eu ia ter que contar, ia ficar naquela dúvida se a pessoa acreditou ou não acreditou no que eu falei, que chegou uma época que eu parei de contar, né? Chegou uma época que eu desisti de acreditar que alguém ia conseguir me achar. Eu lembro que uma época eu sofri uma violência e eu tive coragem, né? Eu fui à delegacia e a pessoa disse assim, olha, ainda não está grave o bastante para ser caracterizada como isso, nem é aquilo. Aí eu falei, mas eu tenho que esperar, então, ficar quase morta? E a pessoa falou para a gente assim, E eu nunca mais voltei. É óbvio que isso foi em outro tempo, não tinha Lei Maria da Penha, mas expressa um pouco da mentalidade, né? Então, essa coisa de você ser desacreditada quando você sofre uma violência, isso que Mari falou, eu não tive coragem daquela vez, eu disse que saí, eu não saí, aí eu não saí, mas eu sei que se eu for falar, todo mundo vai ficar me criticando, tá falando de mim, isso coloca as pessoas que estão em situação de violência muito no movimento, muito para dentro do desesperançar, né? Porque eu não conto com mais ninguém. Eu contava com aquela minha amiga, mas eu já disse para ela que ia me separar tantas vezes e não me separei, que toda vez que eu falo com ela agora, eu vejo ela de cara feia. Então, eu não quero mais falar para ela, né? Eu falo para as pessoas, mas as pessoas não acreditam que uma vez minha irmã sofreu uma violência num trabalho, né, que ela tinha, minha irmã gêmea, então, era essa pessoa aqui, né, sendo que mais mansa, né? Ela sofreu uma violência que ela levou para o trabalho, ela tinha saído de um emprego, e aí tinha um resquício de férias, alguma coisa assim, isso foi mais ou menos uns 10 anos atrás. E aí eles deram para ela em dinheiro, falaram, olha, Viviane, a gente errou aqui esse cálculo, Viviane, né? E a gente está te dando aqui. Aí eles deram para minha irmã, era mais ou menos uns R$900, né? Que seria um resquício de férias. E ela foi para o trabalho novo com aquele dinheiro na bolsa. No final, ela era coordenadora de um espaço. No final do dia, quando ela foi pegar as coisas para ir embora, ela percebeu que o dinheiro tinha sido roubado, né? Então, ela chamou o coordenador administrativo, né, e falou, olha, eu fui roubada, o que aconteceu? Enfim.
E aí ela soube depois que quando esse fato foi comunicado à gerente do espaço, uma mulher branca que gerenciava não só esse como outros espaços, essa mulher disse assim, eu acho que isso é mentira, porque uma pessoa como ela não ia ter R$ 900 na bolsa. E ela não tomou nenhuma medida, né? Então, imagina como é que você sofre a violência do roubo, depois a violência moral, né? Você é difamada, né? E depois você vê a violência de ninguém se mover para te apoiar. Então, eu concordo muito com o Mari que o apoio ele é fundamental. Ele é fundamental. Sair da posição de julgamento, entender que a violência, a primeira coisa que faz é desligar a gente da gente mesma, e que se as pessoas que estão em violência não podem contar com o nosso apoio, elas vão contar com o quê, gente? É isso. Acho que se você está em uma situação de violência, se você conhece alguém que está numa situação de violência neste momento, a primeira coisa é oferecer ajuda, oferecer a escuta, né? Que às vezes essa pessoa às vezes ela não quer nem falar nada, ela só precisa de um lugar, de um abraço, de um carinho, de um afeto, ou ela quer sim ser ouvida, né? Eu acho que é escutar, né? Estar aberta à escuta. E se você está sofrendo, é pedir ajuda, é pedir para alguém da sua confiança, né? Falar com alguém da sua confiança sobre o que está acontecendo, né? Tudo bem se você não quer denunciar agora, tudo bem se você não quer entrar com processo, mas o primeiro passo para esse processo, né, de responsabilização, de depois, né, de reparação, é a escuta, é pedir ajuda, né, e falar, e ser ouvido. Então, se você está numa situação que precise de ajuda, busque alguém. Se você está numa situação em que foi buscado, ouça. Acho que essa é a dica aí. Não tem receita de bolo. Ligar para a polícia vale para alguns corpos no Brasil, não vale para outros. Então, não vale para as mulheres pretas periféricas, né? Então, que chamariam a polícia e correm o risco de ter seus próprios filhos, né, assassinados, e não serem salvas, né, por nenhum agente de segurança. Então, recursos, né, locais, a gente tem os aplicativos, penhas, mapa do acolhimento, mas, novamente, né, será que essa mulher ribeirinha ela tem acesso à internet, né, ela vai conseguir usar um aplicativo? Mas são iniciativas que são muito válidas, são outras formas aí de buscar apoio. O Tamo Juntas, da Laina Crisóstomo, da Bahia, também muito faz, já está em quase todos os estados, né? Então, também formas de rede, né, de atendimento virtual ou à distância, né? As delegacias, né, que eu realmente não recomendo a nenhuma mulher em situação de violência que vá desacompanhada a uma delegacia, ainda que especializada em violência, porque a gente sabe as outras violências a que essas mulheres são submetidas nesse espaço. Mas se você quer denunciar, denuncie, né? Vá acompanhada. Se o seu estado tiver boletim eletrônico, o faça, né? É importante também, se você quiser fazer a denúncia, né, quando você quiser e se você quiser fazer a denúncia, para que a gente consiga, lá na frente, produzir mais política pública que garanta uma resposta eficaz, né? Mas isso não tem realmente uma resposta, receita de bolo. Cada vítima, cada sobrevivente tem uma necessidade. O primeiro passo é falar sobre, o segundo passo, se você a pessoa que está sendo buscada, é ouvir. É isso, meninas. Não, muito obrigada. Assim, acho que a gente caminhou agora para o fim. Eu vou pedir só para vocês citarem umas referências para quem se interessa assim, pelo assunto, né? Sempre bom, a gente conversou bastante dessa questão de entender mais a perspectiva do outro, desse letramento racial, né? Agora falando da minha condição de branca aqui. Então, é justamente isso. Agora, conversar, só pedir para vocês brevemente falarem alguns coletivos ou organizações que vocês conhecem, que vocês acham interessante para o pessoal que está assistindo acompanhar.
Dentro do contexto do corona, eu tenho ficado muito instigada com as ações da galera do Periferia Sem Corona, @Periferia Sem Corona. É uma galera de luta, é uma galera que tem conseguido atuar tanto na perspectiva de quem tem fome tem pressa, então vamos embora correr atrás de cesta básica. Foi a primeira galera que se mobilizou para pagar a conta de luz e de água de quem perdeu o emprego ou renda na pandemia, e é uma galera que faz isso tudo à luz de trazer para frente uma discussão do que é sistêmico, né? Eu acho que é muito massa. Eu gosto muito do trabalho do SOS Corpo, é um instituto feminista de Recife, as companheiras, elas são brilhantes, brilhantes. Elas trabalham principalmente as questões do feminismo, obviamente, né? Mas as questões de trabalho doméstico, nunca vi tão bem posicionado quanto o trabalho que elas fazem, a questão do trabalho das mulheres do campo também, né? O Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, aqui em São Paulo, tenho tido a honra, agora que eu sou uma retirante aqui, né, que eu estou aqui em São Paulo, de trabalhar muito com as companheiras do Guelé 10 e tenho aprendido muito, né, do trabalho delas. Cito vocês, meninas do Grow Up, como inspiração para que as pessoas conheçam da luta política do Grow Up, de que menina pode fazer, que o tempo da menina é o já, não tem essa história de as meninas são o futuro, são agora, as meninas têm conseguido coisas incríveis nesse processo, né? Eu também podia citar mais um bocado de coisa, mas para não ficar chato, eu vou parar por aí, eu quero fazer uma propaganda, né? Eu tenho uma irmã que se chama Viviane, nós somos gêmeas, né? E a gente conversa sobre tudo, ela é psicóloga, eu sou pedagoga, ela está no Texas, nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, né? Somos gêmeas, muito parecidas em muitas coisas, muito diferentes em outras, e a gente começou um projeto que se chama Conversas da Meia-Noite. Então, quem for de noite, pinta com a gente no Insta, chega de 23h58, porque de meia-noite tu abre o que tu quiser, tua garrafa de guaraná, de água, de suco, que de meia-noite começa o Conversa de Meia-Noite, né? Hoje vai ser de quinta para sexta, mas a partir da próxima semana, de quarta para quinta, tem Conversa da Meia-Noite com a gente, e a gente pretende discutir hoje a nossa provocação. Perguntaram para a gente se a gente queria uma camisa I Can't Breathe, do George Floyd, né? Mas a gente já tinha de 2014. E a pergunta que a gente faz é se hoje, quando tu chora por Miguel, tu ainda se lembra de chorar por João Pedro, né? E por que tem tanta gente preta chateada com esses quadradinhos preto e com os novos aliados da luta antirracista? A gente quer pensar um pouco sobre isso na nossa conversa da meia-noite de hoje. Tá todo mundo convidado. Nossa, não, muito obrigada pelo convite. Eu anotei aqui todas as referências, assim. Muito, muito legal a iniciativa. Aí, se a Marina também quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Olha, eu acho que é isso. Eu faço novamente, acho que a Vivi nesse momento, né? Acho que a gente tem que ouvir, sigam, busquem, conheçam mulheres lésbicas, negras, doutora Luanda Pires, que está aí até nos acompanhando no Facebook, está com um projeto incrível agora dentro da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, que chama Integração Pandemia, @Integração Pandemia, né, para arrecadar produtos de higiene pessoal e alimentos para pessoas LGBTQIA+, vulnerabilizadas, que estão nesse momento de pandemia, numa situação ainda mais grave de necessidades, né, de necessidades de itens de higiene, de necessidade de alimento. E a gente são mais de 2.000 nomes na lista de espera para receber uma cesta básica. A doutora Luanda recebeu em alguns dias milhares de pedidos, né? Conseguimos entregar, ela conseguiu entregar mais de 1.000 já, né? Então, conheçam o trabalho de mulheres lésbicas, de mulheres lésbicas pretas. Acho que é muito importante. Conheçam o trabalho de Jurema Werneck, conheçam o trabalho das organizações que trazem a diversidade, mas conheçam o trabalho da diversidade que é feito também por mulheres pretas, né? Acho que esse é o momento. Então, faço aí das minhas indicações as indicações da Vivi. Bom, muito obrigada pelas indicações. A gente recebeu algumas perguntas ao longo dessa conversa, que felizmente se estendeu de uma forma super fluida. Acho que todo mundo ficou muito
achou muito interessante, né, no sentido de poder estar aqui escutando isso, ainda mais de pessoas tão inspiradoras como vocês. E agora surgiram algumas perguntas, infelizmente a gente não vai dar tempo de cobrir todas, mas a gente vai passar rapidinho por algumas que surgiram. Então, uma pergunta vocês têm contatos que podem disponibilizar para as pessoas que estão sofrendo esse tipo de violência? Então, essa foi a primeira pergunta. Acho que eu vou ler todas e aí vocês respondem da forma que vocês querem. Comentem, por gentileza, sobre a violência patrimonial de homens agressores que estão se apropriando do auxílio emergencial das mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, esse é um ponto também importante, foi a Gisele que perguntou. A outra foi, o que vocês têm a dizer para encorajar mulheres a denunciarem qualquer tipo de violência sofrida, visto que, num número gigantesco de casos, as denúncias acabam não dando em nada. E, por fim, tem aqui um elogio que acredito que todos que estão vendo a live compartilham, mas falaram, não é uma pergunta, só queria elogiar vocês duas, Vivi e Marina, conversa super importante e boa de assistir, parabéns. Então, fica aí as perguntas também, mas também esse elogio no final que a gente recebeu de quem está vendo. Eu acho que, em alguma medida, tudo isso já foi respondido, né, na conversa, né, o que nos deixa muito feliz, para mim, principalmente, né, de perceber que a gente fluiu tão bem, que foi ao encontro, né, das expectativas das pessoas. Eu acho, minha gente, que a gente sabe dos limites, né, dos canais oficiais, mas desapegar deles é enfraquecer a política pública e a luta de quem veio antes da gente para que esses canais existissem agora. Porque imagina se não existisse. Eu vou partilhar com vocês uma companheira, eu a conheci em 2013, né, em Aracaju. Era uma companheira que trabalhava na mesma organização que eu trabalhava na época, mas na Bolívia, ela era boliviana, né, 2012. E aí ela me falava dos horrores que ela vivia no relacionamento com o marido dela, né, e que ela não podia deixar esse marido. Né? Ela não podia deixar esse marido porque no momento que ela pisasse o pé fora de casa, ela perderia a filha dela. Então, um monte de coisas que eu falava para ela fazer baseada no entendimento das nossas leis, né, de proteção à violência contra a mulher, ela não podia fazer porque não havia essas leis lá. Né? Então, isso dá para a gente o lugar da importância do que a gente tem de conquista enquanto lei, com limite, sim, dá para melhorar, dá, mas pior seria se não tivesse. Então, denuncie nos canais formais e se fortaleça nesses coletivos de mulheres, porque o papel do feminismo no Brasil, fundamentalmente, vem sendo esse, né? Um dos pilares da ação do feminismo foi estruturar, né, a definição do que é violência doméstica, do que é violência contra a mulher, que é violação do direito humano, né, e de criar tudo isso que hoje é política pública veio de iniciativa feminista, e as mulheres feministas nós não paramos de fazer isso, mas a gente sempre diz, né, olha, denuncie, né, peça ajuda, os coletivos feministas estão aí, né, tem uma galera massa dos centros de referência, as companheiras e companheiras dos CREAS, né, continua nesse aporte, mas assim, quanto mais a gente utiliza esses canais e a gente pressiona para que eles melhorem, né, e eu acho que isso eu queria completar em relação à pergunta anterior, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer incidência, se lembre aí quem foi o vereador que você votou, a vereadora que você votou, e mande uma cartinha, mande um e-mail, cobre posicionamento, para que ele possa atuar no enfrentamento à violência contra a mulher, no enfrentamento à violência, para que possa apresentar e aprovar projeto de lei, que possa permitir que a população trans acesse plenamente os seus direitos. É hora da gente, de fato, fazer valer o nosso voto, e valer o voto não é só votar, é exatamente agora a gente acompanhar os mandatos. Aqui no Brasil a gente tem uma tradição horrorosa, a gente não se lembra de quem foi que a gente votou para vereador no outro ano, a gente não sabe em quem a gente votou para deputado. Pressione agora quem você votou, apresente as demandas. Tem pessoas muito comprometidas, mandatos muito comprometidos, e que não tiver, vai na marra, vai na força da pressão mesmo. Faz um abaixo-assinado na change.org e vai lá. Quero impeachment do vereador. Pode fazer uma coisa bem sem noção, assim, para chamar a atenção, ou faz uma coisa séria. Quero que o vereador tal, que nunca apresentou nenhum projeto, justifique por que está há tanto tempo ali e nunca apresentou um projeto. E aí comece a fazer um movimento, porque a gente não pode abandonar, né, os espaços que estão constituídos, porque a gente vive hoje, né, um momento muito perigoso, né, no Brasil, que as pessoas querem nos fazer desacreditar da importância desses espaços, da importância da democracia.
Que eu agradeço ao Vivi de ter trazido isso, porque, né, a gente falou das formas de denúncia, e o movimento de mulheres lutou por muito tempo, pelo 180. Então, e ele continua existindo, apesar de ter sido desmantelado, né, apesar da gente ter um investimento que era de 180 milhões de reais no enfrentamento da violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher no Brasil, e hoje ele é de 40, né? É disso que a gente está falando. Então, obviamente, mas o Ligue 180 continua funcionando, é um recurso à disposição, ele funciona 7 dias por dia, 20 por dia, está em situação de violência, tem alguma situação de violação de direitos humanos, diz que 180, diz que 100, esses canais a gente brigou muito para eles existirem, e eles existem ainda, sob gestão de um ministério que claramente não entende quais são as prioridades para alcançarmos uma resposta mais eficaz à violência contra mulheres e meninas, mas o canal existe e precisa continuar existindo, né? E aí, em relação à violência contra a população LGBTQIA+, cumprimento o trabalho do acadêmico de direito LGBTQIA+, o Luan Goulart, que está provavelmente nos acompanhando aí também, que deu maior arrumada lá no Instagram da Comissão da Diversidade e fez alguns destaques, e um dos destaques tem todos os telefones, os serviços públicos para denunciar a violência LGBTfóbica aqui no estado de São Paulo. E aí lá tem alguns recursos que são nacionais, mas já deixa alguma indicação do que procurar no seu estado. E também precisando, ficando com dúvida, pode escrever para a gente lá que a gente orienta, a gente encaminha, a gente tenta fazer a ponte com organizações de proteção e defesa dos direitos da população LGBTQIA+, no seu estado, @diversidade, OABSP. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Quem estiver interessado em contribuir com o projeto da doutora Luanda Pires, @Pandemia Integração. E é isso. Obrigada. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada para vocês duas, principalmente. Foi uma conversa muito fluida, foi muito rica assim, de informações. Agora ficam as reflexões também, né, para todos nós, depois dessa conversa. Mas só tenho a agradecer em nome do Grêmio Politécnico, do Elas Pelas Exatas e também pelo Girl Up, a presença de vocês aqui, de vocês cederem um pouquinho desse tempo para estar com a gente. Foi com certeza um evento, uma conversa muito especial. Muito obrigada. Eu queria te dizer a saideira, cara. Foi maravilhoso conversar contigo. Foi muito boa a sua condução. Acho que foi fundamental para que a gente ficasse tão à vontade de ser, de fato, uma conversa. Não parecer aquele negócio ensaiado, engomado, né? Eu achei que foi muito boa essa condução. Eu acho que, para mim, é muito prazeroso, me dá muito orgulho conversar com uma menina das exatas. Eu sou de humanas, de humanas, né? Me dá muito orgulho. Eu acho que a gente precisa ter cada vez mais meninas nas exatas. Hoje, né, em 2020, você ainda é uma pioneira, e isso me dá muita tristeza, muita vergonha, mas ao mesmo tempo me dá muita esperança, né, porque eu sei que você aí é porta para que muitas outras cheguem. Então, você é uma das que está abrindo caminho, se lembre sempre disso. Ser das primeiras não é fácil, ser das únicas é mais difícil ainda, mas enche o nosso coração de orgulho. Muito obrigada por você estar aí. Nossa, não, eu fiquei emocionada agora. Obrigada mesmo, assim, acho que isso serve para todas as meninas da Poli. A Poli, enfim, esse ramo de exatas, a gente acaba, às vezes, passando por aquelas violências, justamente, que a gente comentou, né, que aquela violência não é a física, né, mas é a violência moral, é a violência de você entrar numa sala e ter 70 homens e você e mais 2 meninas, e é professor, então você não quer perguntar, você não quer fazer várias coisas. Mas, enfim, muito obrigada, assim, eu fico honrada e emocionada com o que você falou. Eu nunca vou esquecer que a primeira vez que eu entrei na Poli, e eu estava na graduação em 2007, 2006, e aquele vão simplesmente parou para me ver andando, porque eu era a única mulher, sei lá, no intervalo, tinha 200 homens ali, todo mundo branco, né? Então, assim,
Que bom que tem uma possibilidade, que a gente enxerga lá, uma possibilidade de mudança, e essa possibilidade vem com pessoas como você, que estão questionando essas estruturas. Ai, gente, bom, muito obrigada, assim, acho que as meninas agora também vão falar umas palavrinhas, né, para agradecer vocês, mas tenho certeza que, falando da minha experiência, eu faço essa mediação, essa conversa, e foi uma honra muito grande estar com vocês e poder participar desse momento. E agora, se as meninas quiserem falar, acho que a Carol também está aqui para agradecer. Gente, eu só queria tanto pelos grupos e a missa. Eu amei demais, aprendi muita coisa. Acho que muita gente não sabia, inclusive eu, não sabia de muita informação, então foi muito boa a conversa pra gente aprender muito. E é só agradecer mesmo. Gostei demais, agradecer a todo mundo que assistiu também. E vocês são incríveis. Muito, muito obrigada, viu? Aí agora as meninas do Girl Up, se quiserem também falar alguma coisa. Eu sou a Bruna, eu não me apresentei no começo, mas eu estava aqui por trás, coisando tudo junto com mais um garoto, o Luiz, da Poli. E, gente, eu que entrei em contato com vocês, né, que eu disse na reunião por detrás aqui de tudo. Eu queria muito agradecer, porque foi uma coisa que a gente, junto com a Poli, a gente pensou bastante, a gente queria que fosse uma coisa presencial, acabou vindo a pandemia. Enfim, eu agradeço muito vocês, foi incrível. E em nome do meu grupo, do Grow Up, né, eu tenho certeza que todas as garotas estão assistindo e acharam o máximo. A gente nunca pensou em fazer alguma coisa com pessoas como vocês, importantes, que sabem o que estão falando. Eu agradeço, muito obrigada. Bom, e agora chegou mensagem para mim, as pessoas pediram para vocês passarem o Instagram de vocês, as pessoas já querem acompanhar, então se puderem falar para o pessoal que está assistindo, só para finalizar esse nosso momento de agradecimentos e despedidas, para conseguir também dar uma continuidade. O meu é vivi.ana.santiago. E eu tenho um perfil fake no Face só para poder stalkear as pessoas da minha família. Então, não me adicionem no Face, porque eu só uso para ficar vendo as pessoas da minha família. Eu uso só o Insta e o Twitter mesmo. Gente, obrigada a todas vocês pelo convite. Vocês são incríveis. Muito, muito obrigada mesmo. Estamos aí à disposição para continuar esse papo. Inclusive sobre formas de violência digitais, né, que eu acho que é uma coisa que nesse momento, e principalmente, né, grupos da universidade trocando WhatsApp, né, e compartilhando vídeos, e espalhando vídeos sem consentimento. Então, assim, esse acho que é um tema que eu estou à disposição também para a gente continuar conversando, que a gente não falou muito aqui, acho que tem tudo a ver com o momento da pandemia. E o meu Insta é o @Mari Ganzaroli, com 2 L's, L-L-I, @Mari Ganzaroli. Eu vou deixar o Insta da Luanda também, que é uma lésbica preta incrível, a que eu falei, que atua comigo na comissão, que é @LuandaFPires. Sigam lá, Luanda F. Pires. E Mari Ganzaroli, estamos à disposição aí para continuar esse papo. Muito obrigada, gente. Vocês, acho que fica, mais uma vez, são as reflexões e os agradecimentos em nome de todas e todas as pessoas também que estão assistindo. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Já tem o papo da Vivi com a irmã dela, que eu gravei. Anotei aqui também. A Deusa vai estar vendo quem tiver acordado, fuxicando no WhatsApp e não estiver lá na conversa da meia-noite. Vai-se embora. Verdade, de noite, vai-se embora. Eu já divulguei e vou assistir. Divulguei ontem, já estava de olho. Obrigada, tá?
Tchau, gente. Obrigada. Bom feriado. Muito obrigada. Que a gente se veja quando tudo voltar a ser o que nunca foi. Cheiro. Espero que sim, querida. Cheiro. Tchau, tchau.